Muito bem, lição de número 5, a parte de domingo, falando sobre as desculpas para não assumirmos a missão que Deus nos dá. Deus pede a nossa cooperação para ajudarmos na missão de salvação. E quando Deus nos chama, nos convoca, nós não podemos dar desculpas, porque Deus pode nos responsabilizar se nós deixarmos as pessoas perecerem no erro e nós temos condições de avisar as pessoas. Pense no vizinho, pense numa pessoa do seu trabalho, pense em alguém que você teve a oportunidade de dar a mensagem de salvação e não conseguiu fazer. Muitas vezes por medo, se eu falar, eu posso perder a amizade. Se eu falar com essa pessoa, eu posso ser ridicularizado no meio de todo mundo. Então, às vezes, nós não damos a mensagem. Um rapaz de uma empresa se converteu, chegou na empresa maravilhado, tinha passado pelo batismo no sábado, sentiu-se feliz. O outro disse: que bom que agora você é meu irmão em Cristo. Disse: você também é adventista? Sou adventista, faz mais de 10 anos. Mas você nunca disse nada para ninguém? Eu nunca percebi que você era um adventista. Ele disse: meu irmão, eu tenho medo de as pessoas aqui me ignorarem. Não, meu irmão, você tem que testemunhar, você tem que louvar a Deus, você tem que glorificar o nome do Senhor. É o que eu vou fazer de hoje por diante. Aquele irmão, ele aprendeu uma lição. Não podemos ser testemunhas secretas por causa do medo. Lá nos Estados Unidos tinha algumas famílias que num raio de 100 quilômetros só tinha um sítio que tinha um rádio. E aquele dono do sítio ouviu dizer que um vendaval, um furacão estava se aproximando daquela região. Ele percebeu pelo vento forte que estava rodando ali já a 1,5 km. Ele chamou o filho e disse: filho, vai avisar a família Silva que se escondam depressa que vem vindo um furacão. O menino foi mais um caminho, achou um passarinho em cima da árvore e pegou uma pedra, jogou no passarinho, o passarinho voou, voltou, ele jogou outra e outra e outra e outra e passaram-se quase 15 minutos. De repente o menino acertou o passarinho, pegou o passarinho na mão, quando olhou, ouviu um solavanco, um barulho, um estrondo. Era a família Silva. O redemoinho chegou e colheu a família e o menino viu 4 corpos sendo lançados no meio do mato como se fosse folha seca. Ele correu para casa e o pai o escondeu no porão e disse: filho, por que você não avisou a família Silva? Ah, pai, eu fiquei brincando com um passarinho. Filho, você poderia ser responsabilizado se eles sofreram alguma coisa muito grave. Por sorte, os Silva caíram no local que pôde ser assim, amortecer a queda deles. Depois o pai do menino foi lá e os ajudou, mas o menino ficou muito preocupado. O pai disse: filho, quando a gente tem uma missão de salvação, de avisar, nós não podemos assim nos entreter com outra coisa. As pessoas podem sofrer por causa disso. Ainda bem que os Silva não se feriram, filho. Mas se ele tivesse morrido, olha, o sangue que você tinha na mão não seria do passarinho. Seria da família que estaria morta uma hora dessa. O menino aprendeu uma lição. Nós temos que aprender uma lição também. Quando Deus diz: olha, avise o ímpio do seu mau caminho, e a gente não avisar, o livro de Ezequiel diz que Deus vai cobrar de nós assim a vida daquela pessoa. Jonas tinha medo dos ninivitas. E a pergunta número 1 diz assim: o que os textos bíblicos nos falam sobre a cidade de Nínive e os assírios? O que eles representavam para Israel? Por que Jonas pensou em fugir? Olha os textos bíblicos. Livro de Naum capítulo 1, verso 1. Esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, o Senhor, deu a Naum. Naum capítulo 2, verso 1 a 4. Naum escreveu: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo, falando de Nínive. O soldado levanta a espada flamejante, como também a lâmpada relampejante, e dela não se aparta o roubo. O soldado levanta a sua espada e os mortos caem aos seus pés. Existe abundância de cadáveres que o soldado chega a tropeçar nos corpos. Esta é a cidade de Nínive, que é comparada a uma meretriz muito graciosa, mestra de feitiçaria, que seduziu as nações com as suas fornicações e as famílias com suas feitiçarias. Segundo Reis 17, 5 e 6. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou por 3 anos. No ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fê-lo habitar num lugar onde só havia idolatria. Segundo Reis 19, 32, portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma contra ela,
tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela nenhuma trincheira. Pelo caminho por onde o rei da Síria veio, ele vai voltar envergonhado. Então a pergunta é, o que representava a Nínive para Israel e como Jonas via isso com medo? Resposta, a fama de Nínive era de uma cidade assim, cruel e sanguinária. Os assírios, povo a que Nínive pertencia, eram os inimigos do povo de Deus, e isso deixou Jonas com medo de ser hostilizado pelos ninivitas. Jonas deve ter ficado com medo, e perdeu a coragem, e perdeu a fé de ir até Nínive. Ele desconsiderou que Deus estaria com ele. A crueldade dos assírios era famosa naqueles dias, naquele tempo, e Jonas não quis arriscar sua pele, ainda mais tendo que dar uma notícia ou uma mensagem de destruição. Dentro de 3 dias, Deus vai destruir essa cidade. Essa mensagem, com certeza, colocaria Jonas numa situação de risco, e Jonas não quis arriscar. Ellen White, escrevendo no livro Profetas e Reis, na página 267, escreveu o seguinte: quando o chamado veio pela primeira vez, Jonas tivesse pensado em calma consideração, teria verificado quão tolo foi da sua parte tentar escapar da responsabilidade que Deus havia colocado sobre os seus ombros. Ele nunca imaginou que Deus estaria no seu encalço. Por isso, nós temos que confiar em Deus como aquele que está contando conosco. Um soldado foi para a guerra e foi ferido. Ele chamou o seu amigo que estava na trincheira e disse: me dá um tiro, me mata, eu não quero ser uma vergonha para o meu país, eu estou com muito medo. O rapaz disse: calma, fica aí que eu vou falar com o rei. O rapaz, dentro da trincheira, foi até onde o rei estava, disse: majestade, tem um soldado que está morrendo de medo, ele quer que eu mate, o que eu faço? O rei escreveu um bilhete e disse: manda ele ler isso aqui. Quando o soldado voltou com o bilhete, deu para o rapaz ferido, estava escrito: o rei está contando com você, mantenha-se firme. Isso deu coragem àquele moço, e mesmo ferido, dentro da trincheira, ele defendeu o seu país, até que o exército foi vitorioso e o moço foi socorrido. Deus conta conosco e quer que nós saibamos que Ele está ao nosso lado. Era isso que Jonas tinha que pensar. Deus esteve com Jonas o tempo inteiro. Tanto que dentro do navio, Deus estava ali. No peixe, Deus estava ali. Deus está com os seus filhos que cooperam na missão de salvação. O medo não pode ser desculpa para as pessoas não fazerem o trabalho. Hoje, muitas pessoas não querem ir fazer trabalho missionário porque tem medo de bater nas casas, tem medo de serem hostilizados. Realmente, muitas vezes eu já fiz trabalho missionário passando nas casas e as pessoas gritavam: se é crente, pode ir embora, eu não quero saber de crente. E xingavam os palavrões, a gente deixava quieto. Mas havia casas maravilhosas, que as pessoas precisavam do poder de Deus, de uma oração, que a gente deixasse um livro. Isso trouxe frutos para o evangelismo. Deus não aceita o medo como desculpa. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Coloca, Senhor, coragem em nosso coração. Precisamos alcançar muitas vidas que estão se perdendo. Então, nos dê essa coragem em nosso coração, com o Espírito Santo, que tenhamos a certeza que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, um bom domingo, que a semana venha com todas as suas lutas e as vitórias. No poder de Deus. Deus abençoe.